Bom dia! Hoje é segunda-feira, 18 de setembro de 2023 e está começando mais um programa Em Pauta. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre alienação parental. E quem está aqui para conversar sobre esse tema é Daniel Robson, que é promotor de justiça na Promotoria de Família e também é professor do curso de Direito da UERN. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, né? Fica aqui o espaço aberto para suas considerações. Bom dia, Clara. Bom dia a todos os telespectadores do programa Em Pauta. Para mim é uma grande honra ter sido convidado e espero que a nossa conversa possa ser esclarecedora. Daniel, para começar aqui o programa, explique aí para o pessoal de casa o que é a alienação parental. A alienação parental é qualquer conduta, qualquer atitude que tenha por finalidade violar um direito constitucional de crianças e adolescentes, que é o direito à convivência familiar. São várias condutas que buscam fazer com que aquela criança ou adolescente ela seja prejudicada no seu contato, na sua convivência familiar em relação a algum dos seus genitores. Genericamente falando, esse é o conceito da alienação parental. E aí a lei prevê algumas condutas para deixar mais claro quando essa alienação parental ocorre. E aí, como é que esse comportamento ele pode ser identificado, né? Tem aí alguns sinais que a gente pode ver para identificar? Sim, o comportamento, na verdade, que leva à prática da alienação parental, ele normalmente é objetivo. Imagine, por exemplo, que um dos pais que não convivem mais juntos e eles não se dão bem, eles começam a tentar fazer com que o filho não tenha contato com o outro. Essa é uma característica típica de alienação parental. É uma forma de agir que faz com que aquele adulto que tem poder sobre a criança ou adolescente, ele toma uma atitude capaz de privar, de tirar daquela criança ou adolescente o direito a conviver com o outro. Tão somente porque ele, pai ou mãe, não está mais se dando bem com o outro. Ele acaba fazendo com que a criança ou adolescente siga esse caminho, mas a criança ou adolescente não tem nenhuma relação com o conflito dos pais. Ela tem o direito de conviver com ambos os pais, estando os pais convivendo em união ou estando separados. E aí você falou que a alienação ela pode ocorrer, né, na relação dos pais, né? Muito comum também em casos de divórcio. E ali que o filho ele tem a guarda compartilhada, né? Mas aí a alienação ela pode acontecer também com outros familiares, com a avó ou um tio, por exemplo, né? E como é que isso acontece? Sim, a lei prevê que qualquer pessoa, qualquer parente ou mesmo quem não seja parente, mas a pessoa que detenha sobre a criança ou adolescente essa autoridade. É essa pessoa que detém autoridade em relação à criança ou adolescente que pode praticar a alienação parental. Como? Tentando restringir, dificultar, impedir ou de qualquer forma apresentar um obstáculo para que essa criança conviva com um ou até com ambos os genitores. Então, é possível que um avô ou uma avó pratique alienação parental? Imagine uma relação familiar onde os pais se separam e muitas vezes isso repercute na família como um todo. E de repente a sogra ficou muito mais magoada mesmo do que o pai ou mãe que terminou o relacionamento. E aí usa essa mágoa para praticar a alienação parental. A lei sim prevê que outras pessoas que detenham esse poder sobre a criança possam sim praticar atos de alienação parental. E aí, nesse caso, como que a gente pode proceder, né? Quais são as medidas que a gente deve tomar? As medidas elas vão variar de caso a caso. A lei de alienação parental, ela prevê tanto várias condutas, embora, como eu falei aqui desde o início, essas condutas elas não se encerram ali na lei. A lei diz qualquer conduta que pratique alienação parental, mas as condutas são diversas.
né? É possível que a alienação parental seja promovida, por exemplo, através de uma campanha de desqualificação do outro. O que é isso? Né? Pai, mãe ou avô, avó, ou alguém que detenha poder sobre a criança fica dizendo assim: ah, o seu pai, ah, a sua mãe não presta por isso e por isso, e fica induzindo a criança ou adolescente a acreditar nisso, né? Ou ainda existe uma situação mais séria que um dos pais, por exemplo, né, muda-se para local distante, sem motivo nenhum, sem motivo justificado nenhum, tão somente para afastar a criança ou adolescente do outro genitor. Então, essas condutas elas são avaliadas no processo de acordo com sua gravidade. E o genitor que se sentir prejudicado, ele pode, numa ação de divórcio, se o fato ocorreu durante uma ação de divórcio, numa ação de dissolução de união estável, numa ação própria, né, num processo judicial, ele pode sim, né, apontar, demonstrar que o outro está praticando a alienação parental e aí pedir uma das providências que o Poder Judiciário pode conceder. E o Poder Judiciário pode conceder várias, né? Tem providências que vão desde uma simples advertência ao outro: olha, sua conduta está errada, fique advertido que você não pode fazer isso porque se trata de alienação parental, até um caso muito mais extremo, são várias possibilidades, mas muito mais extremo mesmo, que pode acontecer a inversão de uma guarda. Não é muito raro acontecer, mas é possível acontecer, a depender da gravidade dessa prática de alienação parental. Mas aí, em caso da guarda compartilhada, o alienador, ele perde o seu direito? Essa pergunta é uma pergunta excelente. Se me permite, né, eu até gostaria de me estender só um pouquinho mais. Com certeza. Vejam só, o Instituto da Guarda Compartilhada, ele é visto no âmbito da comunidade jurídica e também por muitas pessoas da área de psicologia como um remédio, como um antídoto contra a alienação parental. Na verdade, a alienação parental, ela encontra muito mais espaço naquelas situações de guarda unilateral. Na guarda unilateral, um dos pais, ou até uma terceira pessoa, né, passa a ser o guardião da criança ou do adolescente, e o outro passa a ser um mero visitador. Tem apenas o que nós chamamos de direito de visitas. Essa situação de convivência familiar, que já é desigual, por assim dizer, né, que já é diferenciada, que faz com que a posição de um deles seja muito mais, digamos assim, presente, enfática na vida da criança do que o do outro, favorece a prática da alienação parental. Quando nós temos a guarda compartilhada, raramente existe o espaço para a prática da alienação parental, porque ambos os pais estão ali, presentes frequentemente, né, na vida do filho, pelo menos quando a guarda compartilhada ela é regulamentada dessa forma. Às vezes a guarda compartilhada ela leva apenas o nome guarda compartilhada, mas também acarreta essa desigualdade. Os casos eles são avaliados individualmente, mas para melhor responder a sua pergunta, não é? A guarda compartilhada ela costuma ser um remédio. Muitas vezes a solução para a alienação parental é acabar com a guarda unilateral e transformar em guarda compartilhada. E aí, em algum momento, essa alienação, ela vem a se tornar um crime? Não existe exatamente, do ponto de vista técnico, um crime chamado crime de alienação parental. Né? Toda a legislação de alienação parental, ela prevê medidas e consequências do ponto de vista jurídico no âmbito civil, no âmbito do direito das famílias. Ocorre que é possível que alguma conduta que seja praticada, que seja uma alienação parental, também possa caracterizar um crime. Né? É alienação parental você dificultar o contato da criança com o outro genitor. Ora, ao invés de dificultar, uma das partes pode simplesmente impedir, proibir, contrariando uma ordem judicial. Pode acontecer até um crime de sonegação de incapazes, a depender do caso. Né? Mas, do ponto de vista técnico, quando o Código Penal diz o título dos crimes, nós não temos um crime de alienação parental. A alienação parental ela é normalmente resolvida no âmbito do direito das famílias, na vara de família. E aí,
caso eu esteja sofrendo alienação parental ou um filho meu, né? Como é que eu posso, quais são as provas aí que eu posso juntar para fazer a denúncia? O nosso sistema probatório, nesse caso, né, ele é um sistema de prova livre, ou seja, qualquer meio de prova pode ser utilizado no processo civil, exceto os meios de prova que sejam ilícitos, ou, né, o código também fala assim, moralmente ilegítimos. Fora isso, qualquer meio de prova pode ser utilizado. Pode ser a prova testemunhal, pode ser a prova documental. Esse documento não é necessariamente um papel escrito, às vezes é um registro feito por internet, por vídeo, por fotografia. Pode ser realizada prova, né, através e essa é a melhor prova entre aspas, né, o que eu quero dizer, porque a lei prevê, né, uma perícia psicológica ou biopsicossocial, né, são perícias que elas têm um forte componente, né, técnico, que acompanham a realidade daquela criança ou daquele adolescente durante um tempo, analisa o comportamento dos genitores, analisa o histórico, né, faz um levantamento mais aprofundado e torna mais evidente a ocorrência ou não da prática de alienação parental. E aí, aqui em Mossoró, existe alguma forma de denúncia, um canal onde é que eu posso ir para denunciar esses casos de alienação? Eu compreendo assim que, na verdade, são vários os canais. Como eu falei, não é exatamente um crime, não é algo que você vá, a não ser que a conduta, além de alienação parental, caracterize um crime, não é algo que você vá à delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência. É algo que você pode, através do processo judicial, junto com seu advogado, demandar perante a vara de família. As pessoas que necessitam da assistência da Defensoria Pública podem se valer da Defensoria Pública e das práticas jurídicas. As pessoas que preferem que seja mencionado esse fato ao Ministério Público também podem ir ao Ministério Público. Só é importante que as pessoas não confundam, né, com uma apuração de crime. Não é exatamente assim. É uma avaliação dentro do processo para aplicar as consequências da vara de família. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O programa Em Pauta está de volta, tanto no canal 23.1 da TCM, quanto no youtube.com/UERN-TV. Hoje estamos conversando com Daniel Linhares, promotor de justiça na Promotoria de Família, sobre o tema alienação parental. Daniel, dando continuidade aqui ao nosso programa, né? Quais são as consequências que a alienação traz para os filhos? A consequência mais séria é quando o ato de alienação parental praticado contra a criança ou adolescente surte o efeito, né? Ou seja, atinge aquele direito fundamental que a criança ou adolescente tem de convivência familiar saudável e priva e subtrai dessa criança ou adolescente esse direito. Então, muitas vezes, uma criança ou adolescente pode crescer sem contato com o pai ou com contato prejudicado, ou ainda sem contato com a mãe ou com contato prejudicado, em razão das atitudes do alienador, que fez de tudo para afastá-los. Seja uma atitude psicológica, não é aquela, como eu falei, de ficar construindo na imagem mental da criança que o seu pai ou sua mãe são pessoas que não prestam, que ele deve se afastar, seja tomando atitudes concretas para dificultar o convívio, para afastar. Quando isso acontece, a criança ou adolescente perde a oportunidade de ter, ao longo de sua vida e seu desenvolvimento, o referencial dos dois, né, do pai e da mãe. Recentemente, a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que revoga integralmente a lei da alienação parental, né? E aí, o que muda com essa revogação? Eu tenho a expectativa de que não venha a ser efetivamente
consolidada. Essa revogação, na minha visão, é um retrocesso, né? E é um retrocesso que é até surpreendente, me parece que o Congresso Nacional, com todo respeito, mas está adotando um comportamento contraditório, porque até recentemente, até o ano passado, né, leis foram aprovadas para fortalecer a lei de alienação parental. Foi ano passado que a lei de alienação parental foi alterada, por exemplo, para exigir que quando a criança ou adolescente vítima de alienação parental fosse ouvida no processo judicial, ela não fosse mais ouvida em uma sala de audiências, e sim numa sala especial, com uma equipe especializada para ouvi-lo, um depoimento especial. Então, o Congresso vinha fortalecendo a lei de alienação parental nos últimos anos e, de repente, pretende adotar uma atitude como essa. Quer dizer, não sei se o Congresso vai efetivamente adotar a comissão que adotou e, particularmente, eu compreendo como um retrocesso, espero que não venha a vigorar. Se o Congresso Nacional acredita que a lei precisa de aperfeiçoamentos, porque um ou outro ponto não estão sendo bem aplicados, cabe ao Congresso decidir e a gente poderia avaliar posteriormente. Mas a revogação integral também cabe ao Congresso, mas eu entendo como retrocesso. Você falou que tem aí uma equipe, né, própria para esses atendimentos, mas aí como é que o sistema jurídico ele lida com esses casos, né? Como é que eles estão preparados para atender pais que estão ali em casos de alienação parental? Como eu falei, são vários caminhos, não é? Mas o caminho mais comum, eu vou falar da forma mais comum. Normalmente isso surge no curso de um processo judicial de divórcio, um processo judicial de dissolução de união estável, de regulamentação de direito de visitação ou guarda. Geralmente, nesses casos, os pais que não conseguiram resolver o problema extrajudicialmente, ou seja, na vida fora do processo, eles não se entenderam, eles levam o caso à justiça. E o que é que a justiça faz? A justiça analisa. Analisa através das provas do processo. Como eu disse, são vários os meios de prova. Um deles é o pericial. E outro meio de prova, que é mais excepcional, é importante que tente fazer com que a criança não passe por isso, mas se for necessário, aí sim, é o depoimento especial da criança ou do adolescente. E no final, haverá uma decisão. O Ministério Público participa de todos esses processos, produzindo provas, formulando requerimentos, manifestando-se através de suas peças processuais, podendo até recorrer. E, no final, o Poder Judiciário decide. Se o Poder Judiciário reconhecer que há a prática de alienação parental, aí a gente volta para aquilo que eu falei antes, né? Vai depender da gravidade, quais são as consequências, e a legislação prevê inúmeras medidas, né? Existem medidas como, por exemplo, fixar o domicílio da criança, se o problema for a criança vai mudar para local distante, não vai mudar, o Judiciário pode dizer, a criança vai morar em tal local. Né? Existe medida que pode atingir o tipo de guarda. A guarda era no lateral, agora vai ser compartilhada. Existe medida que o Poder Judiciário pode adotar, mais simples, como um dos genitores está praticando alienação parental, vamos fixar uma multa para que ele não pratique mais, ou para cada vez que ele realizar esse tipo de comentário. Então, vai depender muito do caso concreto, mas o Poder Judiciário está, sim, preparado, o Ministério Público também, para analisar caso a caso. Não é um preparo que a gente possa dizer absoluto, porque são questões muito complexas, mas é um preparo que nós podemos dizer que é adequado. E aí, quais são os direitos que os pais e os filhos, né, eles que estão aí sofrendo com alienação parental, quais são os direitos que eles têm nesses casos? São vários, não é? Quando eu mencionei que a alienação parental é quando se atinge o direito da criança ou adolescente à convivência familiar saudável, é porque os direitos das crianças e adolescentes, eles têm prioridade constitucional, mas os pais também têm os seus direitos. Os pais também têm direito de conviver com os seus filhos. Muitas vezes, não é, uma prática de alienação parental, ela pode ser bem séria. Imagine a seguinte situação: um dos pais faz uma denúncia de que o outro é criminoso, cometeu um crime, isso está sendo apurado. E por essa razão, já que está sendo apurado, afasta a criança ou adolescente
daquele outro genitor, mas aquele outro genitor diz que não cometeu crime algum, que isso é uma forma equivocada de usar a lei, né, para afastá-lo. Ele pode pedir perante o Poder Judiciário, se o Poder Judiciário não permitir que ele conviva diretamente com a criança ou adolescente, pelo menos o direito de visitação assistida. O que é uma visitação assistida? Ela é feita geralmente no ambiente do fórum ou no outro ambiente de entidade conveniada ou escolhido pelas partes, mas geralmente no ambiente do fórum, onde o genitor, o guardião, leva a criança ou adolescente para lá, o outro visitador vai para lá e existe a equipe do fórum que faz esse contato. Inclusive, fiscaliza esse contato e produz relatórios, né, para tornar mais fácil no processo identificar, por exemplo, se trata efetivamente de um caso de alienação parental. A alienação parental é bem complexa. Você falou que também há casos em que um dos genitores fala que o outro, de certa forma, está ali cometendo um crime, né? E aí, caso essa fala seja uma mentira, né? O que acontece com a pessoa que falou? No Brasil, nós temos os crimes relacionados com a imputação, né, de conduta criminosa, sabendo que o outro não cometeu. Nós temos a denunciação caluniosa, nós temos o crime de calúnia, né? Então, a pessoa que busca acusar outra indevidamente, né, acusar alguém de ter cometido um crime somente para obter outro, com segundas intenções, essa pessoa pode responder criminalmente. Não será na vara de família, será lá na justiça criminal. O outro, por sua vez, não é, ele, como eu disse, tem direito de não ser privado da convivência com a criança ou adolescente, sendo restabelecida aquela convivência no interesse da criança ou do adolescente, que pode começar com essa visitação assistida e ir progredindo ao longo do tempo, sempre, não é, com a possibilidade de se ter um acompanhamento, não é, através de equipe multidisciplinar, fora do ramo jurídico, equipe de assistência social, psicologia e outros ramos. E aí, o genitor que cometeu esse crime de calúnia, ele, de certa forma, tem ali a guarda do filho afetada ou continua? Pode ter, sim, a guarda do filho afetada. Não é algo que se possa dizer que é automático. Como eu falei desde o início, o Poder Judiciário sempre tem que fazer, a Justiça tem que fazer aquela avaliação, porque o interesse, em primeiro lugar, está o interesse da criança ou do adolescente. Às vezes, o pai acusa a mãe de ser uma péssima esposa, às vezes a mãe acusa o pai de ser um péssimo marido. Mas para a criança ou adolescente, importa saber se aquela mãe é uma boa mãe e se aquele pai é um bom pai. Então, nem sempre, né, haverá essa inversão automática, como muita gente pensa, né, que o simples fato de haver uma discussão sobre alienação parental, automaticamente, né, vai haver uma inversão da guarda, o outro vai ser privado, ou o simples fato de haver até certos tipos de delitos. Tem delitos que acarretam isso, tem delitos que realmente fazem com que o pai ou a mãe, eles possam perder o poder familiar. Mas aí é uma outra história, é uma outra temática. Isso aí também pode ocorrer com outros parentes que cometeram alienação parental, como os avós e os tios que nós falamos no começo? Sim, como todos podem cometer a alienação parental, todos podem sofrer as consequências de sua própria conduta. Quando alguém age de maneira a praticar uma alienação parental, esse alguém pode sofrer até algum tipo de sanção. Como eu falei, sanção de multa, uma modificação, né, de domicílio, algo relacionado ao caso concreto, quem vai definir qual é a melhor medida. E aí existe alguma forma aí, alguma medida de prevenção, né, para que a gente fique ali sempre de olho para prevenir um caso de alienação parental? Para prevenir a alienação parental, o melhor remédio é a guarda compartilhada, que alguns utilizam o termo guarda conjunta, né, que ele é até melhor do que o termo guarda compartilhada, e a presença efetiva de ambos os pais na vida das crianças e dos adolescentes. A margem para a alienação parental está muito relacionada também com a distância, com a ausência. Quando essa proximidade, não só física, mas afetiva, existe entre pai e mãe e filhos, mesmo que os pais estejam separados, diminui-se
o espaço para a prática de alienação parental, porque a criança tem um contato direto, tem um contato constante com o seu genitor. Mesmo que outra pessoa venha a tentar, não é, fazer com que a criança tenha uma imagem negativa do seu genitor, ela está vivendo com o genitor, está vivendo com a genitora, então ocorre uma possibilidade muito maior de prevenção contra essas práticas, ou pelo menos fazer com que essas práticas não surtam o efeito que o alienador pretende. Bom, infelizmente o programa de hoje chegou ao fim. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação aqui no Em Pauta. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom, e caso você queira rever o programa de hoje ou dar uma conferida nas outras edições, basta acessar o youtube.com/UERN-TV. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!